Bom dia, sétimo ano. Vamos para mais uma videoaula de filosofia. E aí, como é que vocês estão? Olha só, todos estão aí com um livro na mão, um lápis para marcar as páginas que a gente vai ler aqui. Olha só, nós vamos estudar hoje o capítulo 11 de filosofia, ok? O capítulo 11 na página 54. A partir da página 54, nós vamos estudar o capítulo 11, que tem como título a igualdade, ok? Então, título, igualdade, tá? Aqui, ó. Já estão na página? Já abriram aí? Então, vamos lá. Capítulo 11, igualdade. O texto traz uma seguinte informação, que desde que a democracia foi inventada na Grécia, né, escravista, a igualdade de direitos é desafiado pelas desigualdades entre os seres humanos. O interessante é que a democracia foi criada lá na Grécia, né, falando sobre igualdade de direitos. Aí quando fala que é desafiada pela desigualdade, porque mesmo surgindo lá na Grécia a democracia, existia desigualdade lá. Que interessante, quem poderia participar da política lá na Grécia, das assembleias, eram só os cidadãos da cidade. Por exemplo, se era Atenas, só podia participar os cidadãos atenienses. Né? Se ocorria em alguma outra cidade grega, só os cidadãos daquela cidade que fosse natural, nascidos naquela cidade. Porque se tivesse algum estrangeiro morando, né, em alguma dessas cidades, ele não poderia participar da política, nem muito menos das assembleias, ok? E, mulheres também não poderiam participar. Tinha, assim, várias outras pessoas que também não poderiam participar. Mas mesmo assim a democracia surgiu lá e mesmo assim eles chamavam de democracia, ok? Olha só. Aqui o texto também fala assim que ser igual é ter as diferenças respeitadas de forma a não criar ou ampliar as desigualdades, né? Porque onde não existe diferença, as pessoas são tratadas da mesma maneira, não existe desigualdade. Mas aonde as pessoas já são tratadas de maneira diferente, já existe alguma diferença, aí existe a desigualdade. Só que assim, não adianta a gente ficar vivendo num mundo de ilusão, né? A democracia é uma coisa que envolve muita política, né? É um governo para todos, onde todos participam, a gente vive num país democrático. Nós temos leis, uma constituição, todos têm que seguir a mesma lei, a mesma constituição, ok? Até aí, acho que deu para vocês entenderem. Agora, quando a gente fala democracia é um governo voltado totalmente para o povo. A gente sabe que não acontece isso, pelo menos aqui no nosso país e em muitos outros países também, né? Porque a democracia, a voz do povo tem que ser ouvida. O povo vota nos políticos que estão lá para representá-los. Infelizmente, nem todos têm representado muito bem o povo, né? Nem toda a liderança tem tanta preocupação assim com o povo, mas eles têm a preocupação de conquistar o povo, se elegerem, tá lá no cargo, que eles vão ganhar muito dinheiro com esse cargo, e lá eles ficam, né, recebendo bastante dinheiro e esquece daquele povo que eles conquistaram para ganhar os votos que eles ganharam, né? Infelizmente é assim, né? Aí o texto traz uma seguinte informação. Atualmente, a legislação brasileira assegura uma prisão especial, né, antes do julgamento para detentos ou qualquer pessoa que pratica algum crime, mas que tem nível superior de ensino, né? Então existe uma cela, uma ala, né, para as pessoas que cometem alguma coisa, vão contra a lei e que tem nível superior, que tem uma faculdade, então eles têm direito a ter uma cela diferente, não ser colocado com os outros lá, né? Então aqui fala assim: ora, se o indivíduo cometeu um crime, seria justo cumprir a pena do mesmo modo que os demais detentos. Eu penso assim, de qualquer maneira, a pessoa que está ali, que foi presa, né, que cometeu algum delito, de qualquer maneira, sendo de nível superior ou não, ou não tendo quase nada de escolaridade, ou tendo só ensino médio, de qualquer maneira, todos eles vão cumprir a pena dependendo do julgamento.
né? E aqui fala assim, visto que a causa é a mesma. Então, o que justifica o fato do detento que tem um nível superior ter privilégios em decorrência do seu status social? Aqui é uma crítica, né, com relação a isso que acontece aqui no país, mas eu acho que tá certo. Porque de qualquer maneira, tanto faz um rico ou um pobre, né, alguém da favela que é preso, todos eles vão cumprir a pena. De qualquer maneira, eles vão cumprir a pena, né? O cumprimento da pena vai ser julgado, se for condenado, vai ficar preso, segundo aquilo que for determinado no julgamento deles. Se for absolvido, vai ficar livre. Então, é uma questão que eu digo assim, de qualquer maneira, de igual maneira, eles vão cumprir a pena. A questão que existe na legislação que tem a cela especial para quem já tem um nível superior, né, que é uma pessoa já, né, que tem, é pelo fato de não colocar uma pessoa que tem um nível superior, né, de um outro status social, junto com todos os outros demais presos, porque a gente sabe muito bem que os outros demais presos com certeza vão acabar com a raça dessa pessoa. Então, eu acho assim que essa questão de deixar celas especiais para as pessoas que têm nível superior, né, às vezes acontece de médicos, empresários, né, engenheiros nesse meio cometer algum delito e ter que ser preso. Aí não é colocado junto com os outros porque eles têm nível superior, né, até mesmo político que já foi preso, porque tem nível superior, então é colocado em cela diferente. Eu concordo, para evitar a violência, né, dos outros presos em cima dessa pessoa por causa do status social. E a gente sabe que isso tem sim, né? Não é à toa que existem os bandidos, existem os ladrões, não existem? Então, eles roubam quem? Eles roubam. Geralmente eles escolhem as melhores casas para roubarem, eles ficam de olho nas pessoas, nos carros, né? Que vai render dinheiro para eles, gente que tem posse. Então, a gente sabe que as pessoas que têm um status social melhor, nível social, sempre é avisado pelos bandidos. Essa é a nossa realidade. Eu não vejo desigualdade em deixar em cela separada. Eu acho necessário. De qualquer maneira, ambos vão ter que cumprir as penas que for determinado pela justiça no dia do julgamento, ok? Eu acho que existem muitas outras desigualdades, né? Muito mais sérias que isso, muito mais preocupantes que isso, né? Eu acho que a questão de trabalhador que ganha muito pouco, diferenças no salário, eu acho que o governo deveria, né, propor um salário mínimo bem mais alto do que é hoje. Então, assim, eu acho que existem tantas desigualdades aí que são preocupantes, que precisariam ser melhoradas, do que essa questão aqui que o livro está trazendo, ok? Olha só, aqui na problematização da página 55 tem uma historinha, e eu quero ler essa historinha para vocês. Olha só, a história do personagem a seguir pode acontecer com qualquer pessoa. Um sonho estranho todo mundo tem, não tem? É verdade. No entanto, no caso do menino, esse sonho foi importante para ele compreender que as pessoas são diferentes e por isso devem ser respeitadas nas suas especificidades. Realmente, as pessoas são diferentes, né? Muitas pessoas tem gente que tem muita diferença uma da outra em todos os níveis, certo? Lógico que a gente vai ter que amar, respeitar, independentemente disso. Olha só, Juliano acabou de brigar na saída da escola. Ele é considerado um garoto problemático, pois desrespeita todas essas mulheres, os idosos, os negros, os gordos, os portadores de necessidades especiais. Por causa do seu temperamento, está sempre sozinho e isolado. Sua família não o compreende, apenas o castiga de forma severa. Depois da briga, Juliano foi para casa dormir. Estava muito cansado, pois no dia anterior tinha passado a noite toda jogando videogame, né? E queria fugir da pergunta recorrente da sua mãe. Filho, como foi na escola? O sono veio rápido e o levou a um sonho estranho, um sonho que mudaria a vida dele. Sonhou que era uma menina. O sonho era tão real que ficou incomodado com aquilo. Ele brincava de bonecas, tinha roupas cor-de-rosa, usava fitas no cabelo, tudo que detestava nas meninas. Para sua surpresa, no sonho havia outra menina revoltadíssima porque todos, até nos sonhos, acham que as meninas têm que gostar de cor-de-rosa, brincar de bonecas e usar enfeites de cabelos. Ele berrou agressivamente, né?
que uma menina tem o direito de gostar das mesmas coisas que os meninos. Juliano, como uma menina agora, entendia a angústia de ser alvo de preconceito. Ele, né, no sonho dele, ele era uma menina, então, e no sonho dele tinha outras pessoas, né, provocando ele com preconceito. E ele começou a sentir na pele o que as meninas estavam sentindo quando ele fazia isso com elas, isso em sonho. Olha só. Ainda como menina, entrou no banheiro feminino, mas quando se viu refletido no espelho, ficou sem palavras. Antes que se pudesse pensar sobre o que acontecia, uma menina apareceu no banheiro e começou a gritar: socorro, tem um negro no nosso banheiro. Juliano saiu constrangido do banheiro, não sabia se ficava mais envergonhado por estar no banheiro feminino, na condição de um menino, ou pelo tom depreciativo, o jeito que a menina falou por ele ser negro. Você viu? Ele sonhou que ele era negro, que também, né, era alvo dos deboches dele, né? Mas o pior ainda estava por vir. Andar pelos corredores da escola nessa ocasião foi uma experiência no mínimo estranha. Ele era praticamente o único negro no extenso corredor. E isso lhe permitiu tomar consciência de que havia pouquíssimos negros na escola. As pessoas olhavam-no como se fosse uma figura bizarra. Poucos minutos como um garoto negro e Juliano já estava incomodado com as piadas e com o ar de desprezo dos outros colegas. Ele começou a sentir na pele, né? Juliano se dirigiu para o fundo da quadra, onde 3 alunos negros conversavam, e compreendeu que eles não se misturavam porque ninguém da escola era receptivo com eles. Entretanto, para sua surpresa, ao aproximar-se, os meninos também o rejeitaram. Sai daqui, mendigo, vai procurar sua turma. Mendigo eu? Pensou amedrontado, dirigindo-se para a biblioteca em busca de um refúgio. Ufa, enfim, um lugar seguro. Então ele se transformou num mendigo no sonho dele, que também ele provocava os mendigos, né? Abriu a porta da biblioteca no mesmo instante em que as luzes se apagaram. Juliano ficou realmente transtornado. Batia nas mesas e nas pessoas. Cuidado, ceguinho, né? Não é que ele estava batendo, é que de repente ele se transformou num cego dentro da biblioteca. Advertiu uma voz penalizada. Juliano então percebeu que se tornara um deficiente visual. Ser cego era mais difícil do que ele imaginava. Com muito esforço e sem ninguém que o ajudasse, saiu da biblioteca. Todo mundo via que ele estava com dificuldade em locomover-se, mas ninguém, né, foi solidário, ninguém mostrou solidariedade para ele. Pôde perceber na própria pele que a escola não tinha acessibilidade e as calçadas eram cheias de irregularidades. Né? Olha que interessante, nas aulas, os professores falavam rápido demais, sem se preocupar com a sua condição, como se ele não existisse. Ele se sentiu discriminado, né? E sem força para aguentar tanto desrespeito. No auge da sua angústia, acordou, suado e chorando, abalado com tudo que havia vivido de forma tão real, né? De tanto desrespeito, né? Levantou da cama, bebeu água e voltou a deitar-se. Mas não conseguiu retomar o sono, pensando em tudo que acabara de acontecer nos sonhos dele, né? Pela manhã, Juliano voltou à escola, recordando o sonho da noite passada e pensando nas situações difíceis que ele vivera. Passou a olhar para as pessoas de forma diferente, com mais respeito. Aquele sonho mudou a sua maneira preconceituosa de pensar e agir. Ele percebeu que, na escola, assim como na vida, as pessoas não são iguais, mas devem ser tratadas de forma igual, né? E respeitadas pelas suas diferenças, ok? Pois todos têm algo em comum, todos são seres humanos. Que lição, né? Que esse menino teve, né? Mas precisou sonhar, viver a realidade do mal que ele causava na vida das pessoas. E ele se tornou no sonho dele essas pessoas que eram atingidas por ele. Foi bastante interessante, ele realmente, através desse sonho, ele começou a pensar bastante diferente. Já pensou? Se todos esses meninos da escola, as meninas da escola e outros lugares, né, que fazem esse tipo de coisa com as pessoas, pudessem de noite sonhar, né, e ser aquela pessoa que você ataca, ser aquela pessoa que você debocha, e sentir na pele o que essas pessoas sentem, isso poderia mudar o pensamento de todo mundo, assim como a história diz, né, sobre Juliano aqui, que ele mudou a maneira de pensar, que foi um sonho que deixou ele muito chocado, que abalou bastante ele, né. Seria fácil, né, se todos que praticam esse tipo de coisa sonhassem, se
vivessem a situação do outro, né? Para perceber o quanto está errado, o quanto precisa mudar. Seria bastante interessante. Vocês viram que história bem bacana essa de vocês aqui? Bom, olha só, a gente vai até aqui no livro de vocês. A próxima videoaula a gente continua, né? Tem umas atividades e tem uma pesquisa que vocês têm que fazer, que é uma pesquisa sobre a igualdade, que vocês vão fazer no caderno de vocês, tá? Na aula programada. Presta sempre atenção, tá bom? Até mais pra vocês. Tchau!